É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras e tudo sobre essa polêmica do gramado sintético, né? Ou gramado natural. Os jogadores se reuniram postando na internet, né? Tudo contra esse gramado sintético, e nós vamos ver também as informações com os nossos amigos do Jogo Aberto, tudo sobre a ciência, né? O que ela diz, se realmente o gramado sintético prejudica ou não o jogador. Então já se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Verdão que sai aqui no nosso canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Gramado sintético ou gramado natural, vantagens e desvantagens. Morena, e agora, o que é melhor? Tá morena, hein? A grama do vizinho é sempre mais verde? Esse ditado popular parece que não vale para o futebol brasileiro, não. Por aqui o gramado virou discussão séria, cada um defendendo a sua grama e muita polêmica. Ontem o assunto voltou a ser discutido depois que atletas de vários clubes se uniram em um movimento pedindo o fim desse tipo de campo. Jogadores como Neymar, que voltou agora ao Santos, Lucas Moura, do São Paulo, Memphis Depay, do Corinthians, Gerson, do Flamengo, Thiago Silva, do Fluminense, Felipe Coutinho, do Vasco e Gabigol, do Cruzeiro, se manifestaram nas redes sociais com a frase: "Juntos pelo espetáculo, futebol é natural, não sintético". No texto, o manifesto considera absurda a discussão sobre o gramado sintético e diz que, se o Brasil deseja estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. O ex-jogador do Palmeiras, Dudu, que hoje está no Cruzeiro, também fez a postagem. Mas quando a grama do agora vizinho era dele, Dudu chegou a elogiar. Eu particularmente gosto bastante, né? Para mim, já tinha falado bem antes isso, comentado com o pessoal do Palmeiras, que poderia fazer a grama como é do Atlético, né? Que eu sempre gostei de jogar lá no campo do Atlético, que deixa o campo rápido, deixa o jogo rápido. Isso pra gente ali na frente é bem importante. Em 2023, as lesões do atacante foram assunto e o gramado sintético do Allianz Parque colocado na discussão. O mecanismo da lesão do Dudu é um mecanismo de lesão até usual no futebol, né? Que é o chamado valgo dinâmico, quando o atleta tem um movimento do joelho para dentro. E a gente percebe esse tipo de lesão também inúmeras vezes em gramados naturais. Ex-atleta do Palmeiras, Felipe Melo, também se manifestou. Eu joguei durante muito tempo na minha vida sintético, né, quando eu jogava no Palmeiras, né? E óbvio que o sintético é outro jogo. Além de ser, ao meu modo de pensar, altamente prejudicial ao atleta, né? Eu paguei muito por isso. Mas assim, não existe nem, ao meu modo de pensar, não existe nem discussão, não cabe discussão disso aí. Não cabe discussão, tem que ser grama natural. Depois das postagens de ontem, o Palmeiras rebateu as críticas. Disse que o gramado sintético do Allianz Parque é certificado pela FIFA e segue os mesmos moldes de um campo de grama natural. Além disso, o clube disse que não há qualquer comprovação científica de que o piso aumente o risco de lesões nos atletas e citou um estudo da revista inglesa Lancet Discovery Science. Campeão da Libertadores e do Brasileiro do ano passado, o Botafogo, que também usa esse tipo de gramado, se manifestou. Ciclicamente, a discussão sobre o uso do gramado sintético vem à tona no futebol brasileiro. Nunca com embasamento científico, sempre com narrativa ou justificativas emocionais. Em nota, o clube disse ainda que nos últimos 2 anos houve um aumento de partidas no Newton Santos. E mesmo assim, o índice de lesões por jogo foi reduzido. No Brasil, além do Engenhão e Allianz Parque, o gramado sintético é utilizado em locais como a Arena da Baixada e agora o Pacaembu, onde o Corinthians empatou com a Portuguesa pelo Campeonato Paulista no último fim de semana. Em breve, o Atlético Mineiro fará parte do grupo depois de uma reforma no campo da Arena MRV. O Galo também divulgou uma nota após a manifestação dos jogadores dizendo que o gramado da Arena possui autenticação da FIFA. E a grama do estádio vizinho vai continuar em discussão. Uma reunião sobre a utilização ou não do gramado sintético no futebol brasileiro deve acontecer ainda este mês. A CBF aguarda um estudo com um levantamento preciso sobre as lesões que acontecem no campo artificial. Um levantamento feito ao longo do Brasileirão de 2024 está perto de ser divulgado. Um debate que já vem acontecendo há alguns anos.
siempre hay un temor a las lesiones, hay un preconcepto sobre el gramado sintético que no ayuda al espectáculo, pero está dentro del reglamento y tenemos que assumirlo. Eu acho que o futebol sempre foi jogado em grama natural e que o gramado sintético ele muda o jogo. No ano passado, o campo artificial já foi pauta nas reuniões da CBF, mas a entidade entendeu que era injusto com os clubes que utilizam gramado. O presidente da Federação Nacional dos Atletas de Futebol, Alfredo Sampaio, já tinha se manifestado sobre os gramados. As principais ligas europeias não usam mais grama sintética, foi banido. A última é a holandesa, que deu, salvo engano, 2 anos ou 3 anos para que todos retornem à grama natural. Nós temos todos os indícios que o sintético não é saudável. Mas há quem defenda também. Ela não desvia, não tem morrer artilheiro. Né? E por que aqui é mais rápido? Em conversa com os jogadores, eles não precisam olhar para o chão para correr. Aí eu perguntei, mas por quê? Não, porque não tem buraco. Olha a diferença de tempo que um jogador de futebol ganha quando domina a bola e não precisa ver para onde ele vai correr. Porque se ele correr e ver buraco, ele vai ter que desviar, senão ele vai ter uma lesão. Estudos científicos que defendem ou condenam o gramado? Não há como negar que a grama sintética ela segura mais o pé do atleta em mudanças de direção, em giros, em frenagens. Tem um estudo publicado recentemente que avaliou a ansiedade dos atletas ao terem que jogar num gramado de grama sintética. Hoje, existem alguns trabalhos que tentam mostrar a diferença da incidência de lesões em grama sintética e grama natural. A gente não tem muitas conclusões, mas existe um estudo que eu gosto de falar muito, que é um estudo feito pela UEFA durante 18 anos com clubes europeus. Bom, o que a gente sabe é o seguinte: parece que o número de lesões não muda muito entre o gramado sintético e o natural, mas o que muda é a diferença das lesões. No gramado natural, ocorrem muito mais lesões musculares, que é o que a gente vê no nosso dia a dia mesmo, e no gramado sintético, a prevalência de lesões ligamentares. Artificial ou natural, essa discussão do gramado vai muito além do campo. Exatamente isso, é uma discussão que vai além do campo, porque tem interesses econômicos, tem arenas que são para shows e que precisam do gramado e também vão danificar o gramado. Tem a questão dos jogadores, que na minha opinião é a mais importante, a questão física, de evitar lesões. O futebol é um esporte que gera esse tipo de perigo o tempo inteiro, em treinamentos, um jogo oficial, o atleta está exposto. Então tem vários pontos de vista, a verdade é essa, cada um vai defender o que é mais conveniente. Everton, olhando todos os argumentos dos dois lados, você já tomou partido? Então, Renata, é difícil, né? É muito difícil tomar partido, porque, primeiro, da parte dos estudos oficiais feitos, a gente não tem muito embasamento para opinar. Nós não somos atletas e muitos se manifestaram, né? São pouquíssimas arenas com gramado sintético. E nem dá para dizer que essa dinâmica do gramado sintético ajuda, sabe, essencialmente os times que colocam em seus estádios, tanto que o Atlético Paranaense teve vantagem nenhuma ano passado, caiu e etc. e tal. O que pega é o seguinte: nós temos as grandes ligas da Europa, né, em locais que tem pouco sol e etc. e tal, os gramados são perfeitos, e aí aqui nós temos a possibilidade de termos como temos um país tropical, a possibilidade de termos gramados muito bons, tem sol, etc. e tal. Um erro aqui, outro acolá de projeto de estádio pode ser um problema. A entrada de sol aqui na Arena MRV aconteceu isso. Só que não é só isso, Renata. A gente tem que avaliar até a questão do calendário. É óbvio que os eventos feitos no Allianz, daqui a pouco na Arena MRV, recentemente lá no Morumbi, claro que isso pesa. Claro que isso pesa. Os clubes querem faturar em cima disso também. O gramado natural não vai suportar. Agora, e o calendário? E a própria CBF, o envolvimento dela própria na questão do cuidado com os gramados por onde os atletas jogam? E aí eu estou falando dos gramados naturais. Quem assistiu ontem Tocantinópolis e Atlético, notou o gramado que os jogadores tiveram à disposição? Será que um sintético é pior que aquilo ali?
Será que o risco é maior num gramado como ontem? Eu estou citando ontem, mas tem vários. O Castelão tem problemas sérios com o gramado, Fortaleza, inclusive, recebeu multas, o Atlético recebeu multa aqui no Mineirão, o Atlético recebeu multa na Arena MRV, porque o Mineirão teve um período aqui de muitos shows e o gramado não suportava. O Atlético, problemas sérios na Arena MRV, teve problemas, recebeu multas pelo estado do gramado, né? A gente viveu esse problema em vários outros estados. O Maracanã teve problema, a Arena do Grêmio teve problema, de gramados naturais. E aí alguns optaram pelo sintético. O sintético muda a dinâmica do jogo? Os jogadores dizem que sim. Aumenta o volume de lesões? A gente acabou de ver uma especialista do Corinthians dizendo que o formato da lesão pode mudar, mas não há nada oficial que comprove. Então é difícil a gente opinar, sabe? Agora, uma coisa que, por exemplo, chega o Neymar no futebol brasileiro, pelo tamanho que tem, e ele levanta, eu não estou dizendo que foi ele que encabeçou esse movimento, não, mas ele é uma peça importante no movimento. E aí outros jogadores se posicionam. Mas, e aí, por outro lado, para fechar minha participação sobre esse assunto, eu me pergunto, mas e os gramados de péssima qualidade que esses mesmos jogadores encontram, que são gramados naturais, cheios de buracos e que colocam em risco a própria integridade deles? Isso também eu acho que merece uma discussão, Renato. Ô, vai lamber sabão, velho. Meu Deus, velho. Você acha que o programa é teu, velho? Você acha que você tá querendo tomar o comando da Renata, velho? Não chegamos a nenhuma conclusão. 10 minutos falando eu só ouvi 5 vezes. É muito difícil opinar. E opinou durante 6 minutos. Então opine, Capela, vai lá. Eu vou opinar. Vem cá, o negócio é o seguinte, presta atenção. Eu hoje saí do armário. Eita. Em relação a essa opinião. Só eu hoje. vou explicar por quê. Porque ontem eu fiquei meio nem no Boeing, nem no ultraleve. Não, você hoje ficou... eu vou me posicionar. Você posicionou ontem. Peraí, irmão, deixa eu molhar o bico. Mas você posicionou ontem. Tá, e qual é a sua conclusão? Minha conclusão é a seguinte. Ontem, na Rádio Bandeirantes, nós entrevistamos um especialista no assunto gramado artificial. Ah, tá. E hoje eu estou fechado com a boleirada. Porque a partir do momento que o especialista fala que os gramados que estão no futebol brasileiro, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, ficaram para trás porque já há uma tecnologia nova, então os jogadores têm razão. Ele falou que o gramado da Arena da Baixada é de 4ª geração. 4ª! Eles estão na 6ª. O do Allianz Parque e do Newton Santos, novos gramados do Pacaembu, 5ª geração. Então, os jogadores, eles têm muito embasamento. Primeiro, porque eles estão na parte prática, todos os dias jogando esse tipo de gramado. Segundo, porque se você for analisar a parte teórica, peraí, então esses gramados ficaram para trás. Então, o meu ponto de vista, esqueci o nome dele, Sérgio Scheidt. Obrigado, Marcelão. Se ele coloca que os gramados eles estão atrasados e há uma tecnologia avançada que se assemelha ao gramado natural, então a partir de hoje eu estou fechado com o movimento. Se o gramado fosse atualizado, beleza, mas como não, eu estou fechado com E olha, o que eles ganham de dinheiro vendendo jogadores, acumulando, tem que ter investimento no gramado o tempo inteiro. Não é porque você tem um gramado sintético que você vai dizer, mas ele custa menos, que a manutenção é mais fácil. Não, você tem que estar o tempo inteiro olhando melhores condições. E isso faz a diferença, não apenas, mas de repente os atletas que atuam todas as partidas como mandantes, no gramado sintético eles têm vantagem. Mais ou menos, porque todo mundo está correndo risco. Na minha opinião, o risco de lesão é para todo mundo, para quem chega como visitante e para quem é mandante. Então tem que pensar nisso aí, tem que pensar como prioridade. Assim como você cuida, você melhora a academia, você melhora as condições internas de um centro de treinamento, tem que cuidar o tempo inteiro do gramado. Isso aí é fundamental. Enquanto não cobrarem, enquanto os clubes não tiverem uma punição caso não cuidem, nada vai mudar. Porque tudo será prioridade menos isso. E aí vai surgir esse tipo de reclamação com razão. Há muito tempo atrás, a Federação Paulista de Futebol fazia isso. Se não tem gramado bom, não joga. Aí tem regulamentos de campeonatos que é assim, dão dinheiro pro clube cuidar só do gramado, tipo R$1 milhão só para cuidar do gramado da Mineira. É isso aí. A Mineira faz isso. Se não tiver condição de jogo, o gramado estiver péssimo, WO. Olha só, é sério o negócio. E tem que ser assim. Eu sempre estive fechado com os jogadores. O gramado é básico. Eu sempre estive fechado com os jogadores. Eles atuam. Eles são os artistas. E olha o prejuízo para um clube ficar com um cara parado por meses por causa de uma lesão. A gente tem que... Eu aceito isso numa boa e compartilho totalmente da ideia de todos os jogadores são contra gramado sintético. No gramado sintético se comprova lesão, contusão, tem todo o gramado. Apareceu algum jogador a favor do gramado sintético ontem? Não vi. Eu não vi, pelo menos. Não, né? Publicamente. Só o Palmeiras se manifestou favorável. Eles que jogam, a gente tem que respeitar. A diferença de gramado sintético, contusão acontece todo o tempo no futebol, que é um esporte de muita força, tanto é que tem que descansar. Mas o importante é tentar evitar. Tudo que você puder fazer para prevenir é sempre positivo. Mas a lesão do gramado, da grama natural, ela é muscular.
A lesão, já está comprovado isso é comprovado. A lesão do gramado sintético é ligamentar. Então, a lesão ligamentar na sua maioria, muito... Né? Na sua maioria, na sua grande maioria. Natural, sim. Nem no muscular. Vai acontecer ligamentar no gramado normal, natural. Mas o número muito maior de contusões e de ligamentar é no sintético. Isso já está provado. Isso aí já tem estudo, já está provado. Da UEFA, né? Então esse é um problema da UEFA. Que são lesões graves, que demoram 6 meses, 8 meses para o cara recuperar. A lesão muscular... é de um mau preparo, a lesão muscular é uma outra questão que tem muito a ver com o preparo físico do jogador, do atleta no clube. Essa é a lesão muscular. E o cara não tá bem, controle de carga que às vezes não é feito, não é? E excessos de jogos, essas coisas todas que acontecem. Não, mas me desculpa, eu vi palmeirense, botafoguense, as únicas pessoas que defenderam com unhas e dentes, assim, o gramado sintético foi palmeirense e botafoguense, que defenderam com unhas e dentes. Desculpa. O Palmeiras tem dinheiro pra caramba pra manter um bom gramado natural. Tem dinheiro. Pra mim tem o sintético porque é cômodo em relação aos shows. E é um fato, o Allianz Parque hoje também tem muitos shows. É um estádio que recebe muitos shows, claro. E o Newton Santos gasta milhões, o Botafogo, milhões e milhões de contratações. Não tem dinheiro pra manter um gramado natural? Claro que tem, cara. Então, pra mim, é preguiça dos clubes e vontade de economizar muitas vezes. Esse é meu ponto de vista. E com todo respeito, quando você vê Neymar, Depay, Thiago Silva, Lucas, vários jogadores que rodaram a Europa, o mundo todo jogando bola, as principais ligas do mundo, que são referências para todo mundo, que não gostam do sintético, proíbem o sintético, é que tem algo de errado. Por que eles não cobram melhorias nos gramados naturais? Queria só saber onde eles cobram. Aí tem que abrir esse debate. É um movimento oportunista também. Vamos cobrar tudo. Mas é que talvez quando eles comparem naturais e artificiais, sintéticos, eles ainda vejam que até os gramados naturais que não são tão excelentes, que não têm uma qualidade tão superior, talvez sejam melhores. O recado está dito. O gramado ruim, ele tem que ser trabalhado para ficar bom. E não a gente entender que a solução é o sintético. Tem uma questão técnica também, tá? Historicamente, na estatística, o mandante ele tem um aproveitamento superior do que quando ele joga fora. Cerca de 65% de vitórias o mandante. No sintético, as equipes que mandam seus jogos no sintético, esse número passa de 80%. Por quê? Porque os jogadores mais adaptados a esse tipo de solo, eles sabem... A bola quica mais, gente. Ele sabe como dominar uma bola. Ele tem uma vantagem em relação a equipes que não jogam tão bem lá. É o que muita gente fala, é outro esporte. Às vezes, então tem benefício técnico também. Chico, às vezes o time chega para jogar no gramado artificial e ele leva muito tempo da partida para poder se adaptar a isso. Às vezes ele vai estar no segundo tempo começando a entender mais os movimentos e fazendo alguma coisa diferente. Agora, eu acho que independentemente disso, o atleta, a saúde, a questão da integridade física, isso é o mais importante. Você tem razão. Se você tem comprovações, se você tem estudos e são contra o gramado artificial, mas é liberado pela FIFA, é liberado pela CBF, não interessa, você tem que pensar nisso também. Se não pensa para uma temporada, pensa para a próxima temporada, faz uma transição. A FIFA que mude isso. Se está todo mundo reclamando, a FIFA que mude isso. Mas é que a maioria não usa. A integridade do atleta ela é fundamental, mas ela não pode ter uma abertura, né, no regulamento dela, que permita-se usar algo que prejudique o atleta. Não mas tem pode. Coisa, na Copa América é um outro ponto, não tem nada a ver com isso, mas também tem a ver. Na Copa América não liberaram dimensões diferentes dos gramados, porque era o que tinha. Então, e aí o jogador tem que se adaptar também a isso. Não sei se dá tempo de uma sublinhada de 10 segundos, coisa bem rápida, então rapidinho. Eu vou discordar do Sgarbim em relação, vou dar uma defendida do Palmeiras aqui, porque é o seguinte, o Palmeiras tentou a todo custo melhorar o seu gramado. Depois de muita reclamação. Mas tentou fazer. Reclamação. Aí, quando o gramado era natural, era ruim, vocês reclamavam. Colocou sintéticos para a versão mais nova e para a versão que seja mais favorável para a próxima temporada, enfim. Vamos falar do Corinthians e a estreia do Timão na Libertadores. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O Palmeiras acaba defendendo aí o seu estádio, que tem o gramado sintético, né? Já há mais tempo. Alguns outros times já estão adaptando também ao gramado sintético, né? O Botafogo que também colocou o sintético e o Atlético Mineiro pode ser um dos mais novos também a colocar o gramado sintético, e acredito que é muito por questão de valores, na minha opinião. Cada um vai defender o seu lado. Os jogadores colocam como se, né, não fosse um gramado para se jogar. Eu acho que devido mais à Europa, né, que já se adaptou a não ter o gramado sintético. Então acredito que a visão fica mais essa, porque já está, né, comprovado aí cientificamente que não aumenta o número da lesão. Mas claro que tem esse aumento aí em lesões ligamentares, né, que são lesões um pouco mais graves, e isso com certeza preocupa os jogadores. Mas acredito que no jogo mesmo em si,
acaba talvez não alterando tanto quanto eles acabam falando, né? Mas essa situação aí é sempre muito visado, questão financeira, então nós sabemos que o dinheiro é o que move o futebol, e então vai sempre se resolver em questão do que tá pagando mais, do que tá gerando mais dinheiro para o clube, né? Você concorda no gramado sintético? Você acha que tem que ser o gramado natural? Deixa aí também a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, que ajuda demais o canal a crescer. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, fui!